Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje é o dia 100 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos terminando hoje o livro de 2 Samuel. Foi bem rápido, né? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 23 de 2 Samuel até o capítulo 4. Amém? Se organize, separe um tempo, leia o texto, medite nele, para que você possa recolher dele, né? Lições práticas para a sua vida, para que Deus possa te abençoar. E o nosso texto devocional se encontra no capítulo 24 e o verso 14. Amém? E a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel 24, 14 diz assim: Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Amém? Bom, amados, ontem nós vimos que Davi, né, que foi um homem que agradou tanto a Deus quanto ao seu próprio povo, ele já tinha conquistado Jerusalém de volta, né, das mãos de Absalão, e nós vimos um pouco sobre os homens que seguiam Davi, né, alguns homens valentes, poderosos, né, e nós vimos que alguns deles venceram gigantes, assim como Davi, certo? Hoje, o texto de hoje, lá no capítulo de número 23, ele vai começar mostrando as últimas palavras de Davi, certo? E vai se parecer muito com uma oração de agradecimento, né? Com um louvor de ação de graças por tudo que Deus tinha feito já na vida dele. Depois deste louvor, dessas últimas declarações de Davi, o escritor ele vai relatar sobre os valentes de Davi. Eu não vou me reter muito nesse texto, porque nós podemos analisar ele um pouco melhor em 1 Crônicas, né? Mas tem muito a ver com o que nós falamos ontem. Sem esses homens, sem esses valentes, Davi não teria vencido todas as guerras, todas as pelejas que ele venceu. E esse trecho do capítulo 23 vai nos ensinar que é impossível que alguém seja vitorioso em Deus sozinho. Ou seja, todo cristão depende de outro cristão. Nós dependemos um dos outros. Somos um corpo. E o corpo todo unido se torna vencedor, né? E nós vimos aqui que ele tinha 37 valentes, né? Entre esses 37 valentes, tinham 7 homens que se destacavam um pouco mais, né? Como Josebe, Eleazar, né? Samá. Nós vimos também, como por exemplo, o Abissai, que nós já vimos muito sobre ele, Benaia, certo? Homens muito nobres, né? Como também o próprio Joabe. Esses homens, por exemplo, eles chegaram a derrotar 800 homens com a lança, né? Eles lutaram até que a espada colasse na sua mão. Então, assim, eram homens realmente fenomenais, os valentes de Davi. O capítulo 24 vai mostrar o que Davi fez no final dos seus dias, e foi algo que não agradou a Deus. Se você não se lembra, lá entre os livros de Moisés, Êxodo e Deuteronômio, nós vimos que Deus fez censos, né, contagens. E aqui Davi vai fazer um censo, uma contagem, para saber quantos homens hábeis ou habilitados ele tinha em Israel para a peleja. E quando ele se propôs a fazer essa contagem, nós vimos que Abner, o homem que já havia aconselhado e repreendido ele algumas vezes, novamente vai se apresentar e se opor ao rei, certo? E isso, mais uma vez, não era um desrespeito de Abner,
mas era uma preocupação de Abner com o próprio rei. E ele disse: o Senhor pode multiplicar o seu povo muitas vezes, ó rei. O Senhor não precisa saber quantos homens há em Israel. Mas Davi não quis ouvir Abner, e Abner contou então o povo de Israel. E foi achado 800.000 homens em todo Israel, prontos para a batalha, e em Judá eram 500.000 homens, todos habilitados para a peleja. O que vai acontecer? Assim que Davi termina a contagem, a angústia toma conta do seu coração. O que está acontecendo aqui? Davi entende que ele pecou gravemente com o Senhor. Mas pastor, ele só fez uma contagem. Ele só queria saber quantos homens ele tinha preparado para a guerra. Esse é o pensamento de alguém que não conhece Deus. É o pensamento de alguém que não pensa como Deus e que não entende o que Deus pensa sobre o seu povo e quais são os seus planos para o seu povo. Quando Davi conta aquele povo, Davi está tirando a confiança que ele tem em Deus e colocando essa confiança nos seus soldados e nos seus homens. E amados, maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço, A nossa confiança tem que estar somente em Deus. Então Davi fazendo isso, ele está mostrando que não confia no Senhor. Um grave pecado. Amém? O que vai acontecer? Deus manda então um profeta chamado Gade, até Davi. E a mensagem de Gade é bem clara. Deus tem um castigo para você, Davi. Irmãos, nem sempre Deus vai nos perdoar e vai nos deixar impune de castigos. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Uma coisa é Deus nos perdoar e outra coisa é Deus não nos punir. São duas coisas completamente diferentes. Vamos lembrar que quando Davi pecou com Betseba e matou Urias, Deus perdoou o pecado de Davi. Porém, Deus não poupou Davi do sofrimento e do castigo da punição pelo seu pecado. Davi perdeu seu filho, E Davi viu a mão de Deus ser severamente pesada sobre a sua casa, com a questão de Tamar, de Absalão e de Amnon, E agora, mais uma vez, a mão de Deus vai ser pesada sobre Davi, porque ele descumpriu um mandamento de Deus. E Deus, então, dá para ele 3 opções de castigo. E o primeiro deles seria 7 anos de fome sobre toda a terra. O segundo deles seria 3 meses ser fugitivo dos seus inimigos. E o último dele seria 3 dias de peste sobre a terra. Amém? Bom, Davi então, ele remove a opção dos inimigos porque ele entende que os homens não têm misericórdia. O texto que nós lemos diz isso, E ele diz assim, capítulo 24, verso 14. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Às vezes, quando Deus nos coloca em sofrimento, quando Deus nos coloca em angústia, em dores, em provações, a maioria das pessoas pensam que Deus é um Deus severo demais, que é um Deus duro, que é um Deus que não tem amor, que não tem compaixão. Porém, Davi reconheceu que Deus, mesmo punindo os teus filhos, ele é um Deus misericordioso, ou seja, no momento certo do castigo, Deus terá misericórdia e ele irá remover o castigo. Porém, como Davi conhecia o coração dos homens, ele já tinha sido perseguido muitas vezes, principalmente por pessoas que ele defendeu e amou, ele sabia que o homem não tinha misericórdia. Então, amados, antes de nós questionarmos as misericórdias de Deus, vamos lembrar que Deus sempre é misericordioso, ao contrário dos homens, que não têm misericórdia de nós. Outra coisa que nós temos que aprender hoje com essa palavra: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, porque os homens podem nos trair e Deus não aceita desconfiança.
Hebreus capítulo 11 vai dizer que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia no Senhor, creia que Ele existe. Então a confiança, a fé, a certeza e a convicção em Deus são indispensáveis, porque Deus se entristece com pessoas que desconfiam do seu poder ou que duvidam da sua autoridade. Nessa manhã, confie no Senhor, não duvide dele, não tente resolver os seus problemas com as suas próprias mãos, mas busque direção na palavra de Deus e com certeza Ele vai falar poderosamente com você. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e busque o Senhor comigo agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos nessa manhã e te pedimos pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus incomparável e que não há outro igual a ti. Pedimos o perdão pelos pecados e pelas falhas, mas te pedimos hoje pela tua misericórdia. Se temos errado contra ti, se temos falhado e somos merecedores do castigo, que seja o Senhor a nos castigar, que seja a tua mão a estar sobre nós, porque mesmo que o Senhor nos castigue no momento certo, o Senhor terá misericórdia. Porém, não são assim os homens são impiedosos, os homens não sentem misericórdia, os homens não têm compaixão de nós. Por isso, Senhor, confiamos em ti, e ainda que a nossa confiança venha falhar como falhou de Davi, nós preferimos ficar junto a ti. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho e esse trabalho tem te abençoado, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém para que outra pessoa também possa ser abençoada. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, ativa o sininho, assim todas as manhãs você vai estar aqui conosco estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.